Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Tem alguém pela primeira vez hoje? Tem? Sejam bem-vindos, tá bom? Nossos amigos ali que estão revindo, né? Sejam bem-vindos novamente. Meus irmãos, eu já vou começar. Então vamos todos elevar o nosso pensamento até Jesus. Fechando os nossos olhos. Acalmando a nossa mente, lembrando dessa figura calma, generosa, amorosa, que abre os braços para nós. E que todos nós possamos lembrar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas enfermidades, e confiar que o nosso Mestre Jesus nos envolve agora, trazendo tudo aquilo que nós necessitamos. E com os aprendizados que Ele também nos traz, que possamos trabalhar a nossa reforma íntima, buscando ser pessoas melhores, mais amáveis, mais respeitosas, aceitando as diferenças, aceitando que cada pessoa tem a sua particularidade. Que nosso Mestre Jesus possa nos acompanhar, nos proteger, iluminar o nosso caminho, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, eu tenho, só relembrando um recado do início das aulas dos cursos aqui do Lar Maria Cecília. Para quem desejar fazer a inscrição, pode falar com a Valdirene, lá no atendimento fraterno, ou para quem quiser fazer sozinho, é só pegar o celular, abrir a câmera e ler o QR Code que está ali na porta, nessa porta de vidro, que lá vai abrir um formulário, você vai colocar as suas informações para fazer a inscrição. O curso vai começar dia 19 de fevereiro, vai ser toda segunda-feira, às 19h15 a gente abre a sala e 19h30 começa o estudo. Ele não é presencial, ele é online, você pode fazer da onde você estiver. Pode morar em outra cidade, pode morar aqui em Goiânia. O importante é que às 19h15, 19h30 você esteja com o celular na mão ou com o computador, seu laptop, para poder participar, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação, pode falar com qualquer médium aqui da casa, mas preferencialmente com a Valdirene. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Meus amigos, nós temos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Está dizendo assim, a mensagem, parte dela que nós vamos ler aqui, são causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outra não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta, ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada.
quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, porque não combateram neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. A quem culpar, então, por todas essas aflições, senão a si mesmo? Desse modo, o homem é, por maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar. Sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Essa é a lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. E agora nós queremos passar, sem maiores delongas, passar a palavra ao nosso companheiro Tiago, que é o nosso, que vem trazer para nós os lembretes das lições do Evangelho de Jesus. Quer dizer, ele vai falar um pouquinho da sua experiência e vai trazer para nós o tema que está aqui, o processo de regeneração. A gente fala que está em processo de regeneração, é o mundo de regeneração, que aí vem o mundo de regeneração. Então, ele vai dar uma pincelada para nós muito boa a respeito disso aí. Se nós fazemos parte ou não dessa regeneração. Tiago? Então, fique à vontade e Jesus possa te abençoar. Obrigado, seu Fábio. Boa noite a todos. Queridos irmãos e irmãs, meu nome é Tiago Dias, né? Está escrito aí. Primeira vez que eu estou na casa. Aí fala... Não precisa não, acho que eu até me fico à vontade aqui. Tá? Obrigado. Diga de passagem, bonito, viu, essa imagem que vocês colocaram aqui, né, no Data Show, gostei bastante. Tá? Como é a primeira vez na casa, até me pediram para fazer uma breve apresentação pessoal. Então, meu nome é Tiago Dias, né, tenho 43 anos. Desde os 5 anos de idade, a minha mãe me leva para o centro espírita, mas foi a partir dos 23 anos que eu comecei a estudar a doutrina espírita de fato, a ler o Pentateuco, a ler as obras básicas, André Luiz, Divaldo. É uma literatura vasta, né, rica demais, né, o Espiritismo. Longe está da gente ler tudo e também de aprender. Então, é um processo de aprendizado contínuo. E desde então, eu tive a oportunidade de fazer também o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, na irradiação espírita cristã, aqui em Goiânia. E depois eu morei 10 anos em Caldas, e eu frequentei um centro espírita em Caldas Novas,
na qual eu tive a oportunidade de passar por diversos trabalhos, desde ser responsável pelos estudos sistematizados, as coordenações das reuniões públicas, grupos mediúnicos, também coordenei grupo mediúnico na casa, e finalizei também como na presidência da Casa Espírita, na cidade de Caldas Novas. Então, essa é a minha breve experiência com a doutrina espírita, é um processo longo de aprendizado, né? Todos nós estamos aprendendo aqui, né? E longe a gente de falar assim, já foi presidente de casa espírita, a gente está aprendendo muito, tá? Não quer dizer que é melhor não, a gente está aprendendo bastante, e é um processo contínuo. Bom, eu costumo trazer as minhas apresentações, as palestras, conhecimentos, conversa, que seja da forma que lhe convir aí, abordar temas da atualidade baseado na doutrina espírita, principalmente no Pentateuco, as obras de André Luiz e também da psicografia de Divaldo Franco também, né? A gente vai citar aqui o último livro também de Divaldo Franco. Mas vamos lá, o processo de regeneração. Nós não estudamos lá, se tiver alguém aí que está começando a doutrina espírita, depois pode fazer algumas perguntas no final da apresentação ou da palestra. Mas eu vou entender que a gente já tem um breve conhecimento da doutrina. Os mundos são classificados, né? Eles têm as classificações. Não é isso? Quando a gente estuda a doutrina espírita, o mundo mais atrasado, a classificação do mundo mais atrasado é qual? Aquele mundo primitivo, não é isso? O mundo primitivo. Depois vem a próxima classe do mundo, que é o mundo de provas e expiações, não é isso? Que é aonde se classifica o planeta Terra, exatamente. A próxima classe de mundo, em termos de evolução, é o mundo de regeneração, exato. Aí no mundo de regeneração é onde predomina a felicidade, não é isso? Olha quem falou não. Aí. Não, muito bom, não precisa ter vergonha não, muito bom. Tem gente que às vezes confunde. O mundo de regeneração não é onde a felicidade predomina. Quem falou isso está de parabéns. Exatamente. Ainda não é esse passo. A definição é onde os espíritos possam aurir novas forças, devido às grandes batalhas e lutas que ele atravessou durante os séculos, durante as suas encarnações. Aí é uma coisa minha. Eu entendo que no mundo de regeneração, os problemas graves de provas e expiações não terá mais. Vou dar um exemplo: drogas, crimes hediondos, crimes bárbaros, guerras, possivelmente não tem no mundo de regeneração. Isso é meu, tá, gente? Isso eu não li em lugar nenhum. Eu estou aqui fazendo aqui uma suposição em relação a essa situação de classificação de mundos. Então, ou seja, o mundo de regeneração, claro, vai ter mais felicidade, mas ainda não é a predominância. A predominância vai ser o quê? Nos mundos felizes ou ditosos, não é isso? E depois, na última classificação, os mundos celestes, né? Os mundos divinos. Então, ou seja, a gente tem que progredir muito ainda, né? Quando a gente olha a classificação dos mundos, a gente está no de provas e expiações. E interessante, né? Tem gente que acha até que é tão evoluído, né? Que mandaram para o mundo errado, né? Eu sou tão evoluído, não sei porque eu estou aqui na Terra, né? Eu deveria estar no mundo mais evoluído, né? Então, tem gente que pensa que é extremamente evoluído, né? Que não merecia estar aqui no planeta Terra. Mas do jeito que as coisas estão, eu estou pedindo para ficar no planeta Terra, né? Para que não me mande para o mundo mais atrasado. Olha só, o processo, essa palavra processo, dá uma ideia de quê? De que não é algo simples, que é algo continuado, que é uma sistemática. Então, ou seja, nós estamos recebendo comunicações espíritas, está escrito no Pentateuco, que a gente está num processo de transformação. O planeta Terra está no processo de transformação do mundo de provas e expiações para o de regeneração. Então, nesse exato momento, nós estamos no processo. Nós estamos na transição. Quanto tempo leva-se essa transição? Não sei. Não vi em lugar nenhum escrito isso. Ouvi dizer 100 anos. Alguém disse, eu ouvi isso. Será?
Não sei. Aí tem gente que fala que teve a comunicação de Chico, parece que era 1929, que aí foi prorrogado para mais 100 anos. Enfim, tem tanta conversa, eu não sei onde que tem verdade nisso. E como a própria doutrina nos ensina que quando se fala muito em datas, a tal data vai acontecer isso. A gente tem que ligar a anteninha e fazer um questionamento, será que é verdade ou não? Então a gente tem que tomar cuidado com essas predições, né? essas possíveis adivinhações do futuro. Pode ser? Não sei, pode ser, mas como diz, nós vamos falar o que a gente tem certeza, né? Então vamos lá, vamos analisar esse processo, vamos pegar os últimos anos no mundo. A gente vai falar mundo e depois Brasil. Vamos pegar a década de 2010. O que aconteceu em 2010? Vamos lá, eu vou até pegar minha colinha aqui, viu? Que está no meu celular, gente, tá? Vocês não reparam, não? Só para organizar as minhas ideias. Vamos lá, 2010. O que aconteceu, gente? De mudança na sociedade. Vamos lá, eu vou citar uma delas. Isso aqui. Celular. Mas não especificamente o celular. Redes sociais. Redes sociais, gente, a gente não pode fechar os olhos. Mudou sim o mundo. E muito. Aí eu pergunto, para melhor ou para pior? E aí? O que vocês acham? Depende. É uma resposta boa demais, né? Mas e é verdade. Ah, pois não. Melhor? Olha, eu tenho uma visão positiva também. Melhor. Sim. Só que é o seguinte, nós estamos recebendo uma ferramenta também perigosa. Porque as redes sociais é a expansão do nosso pensamento. E aí eu pergunto para vocês, é facinho, né, controlar o nosso pensamento, não é? Não é? A gente não estuda em tantos lugares e fala assim, que a gente tem que ter também um pensamento sereno, que temos que controlar, que o pensamento é tudo. Não é isso? É facinho a gente ter um pensamento sereno, passar por uma tempestade, por provações, expiações, agressões verbais, fulano maltrata a gente e a gente fica lá, né, sereno, tranquilo, não, tudo passa, né, nada vai interferir no meu humor. Aí ninguém é assim. Então, ou seja, as redes sociais é uma transmissão do pensamento nosso. Por quê? Muitas vezes a gente pensa um pouquinho lá, escreve, e isso transmite para várias pessoas, e a gente está vendo aí uma transformação muito grande do mundo por causa disso. Agora eu vou dar um exemplo prático do que eu estou falando em relação às redes sociais. Facebook. Existe um estudo que foi feito pelos historiadores. Alguém já ouviu falar aqui da Primavera Árabe? Alguém já ouviu falar? Já? Primavera Árabe. Tá? Os historiadores deram esse nome devido à revolução que começou a acontecer na década de 10 nos países árabes, onde tiranos, ditadores caíram, porque a sociedade se organizou através do negócio chamado Facebook. A sociedade não aguentava mais ser explorada, né, ser governada por aqueles tiranos. Aí o movimento começou no Egito. Vamos em questões práticas, começou lá no Egito. O governo do Egito caiu. E aí foi um efeito dominó. Por isso que chama-se Primavera Árabe. Começou-se a esses governos tiranos a cair. A população começou a falar assim, a gente não aguenta mais. A gente não concorda mais com essa forma de governar. Não tem nada a ver com o Brasil, né? O Brasil não tem problema de governo não, né, gente? Então, ou seja, a sociedade começou a reclamar da situação. Governos começaram a cair. E aí o último passo foi aonde? Na Síria. A hora que chegou na Síria, a Rússia falou assim, opa, peraí, esse negócio está ficando perigoso. Aí outras organizações começaram a se organizar, uma guerra extremamente complexa ali no mundo árabe, e a Síria até hoje, infelizmente, está em guerra. Gente, eu estou falando aqui de 2010 para cá. Então, essa é uma revolução muito grande no mundo. As guerras, aí comecei a falar da guerra da Síria. E as guerras que ainda existem no nosso mundo, senhores, senhoras. Guerra de Mianmar, quase ninguém fala, atravessa décadas, desde 1980. Acabei de citar a guerra da Síria. Na África, até hoje acontecendo genocídio. Na Etiópia.
Milhões de pessoas já morreram na Etiópia. Milhões. Então, ou seja, olha as dores que ainda esse mundo enfrenta. Aí surge a guerra também da Ucrânia com a Rússia. Até hoje estão em guerra. Não é isso? Até hoje. Aí surge também a mais nova guerra em termos de comoção mundial, que é qual? Israel contra o Hamas, grupos terroristas, não é isso? Aí tem gente que fala, não é grupo terrorista, tal. Não vamos entrar nesses detalhes. Mas quem tirar a vida do outro ali, será que não é terrorista? Né? Então, pode chamar de outra coisa. Mas para mim não está certo. Então, ou seja, outra guerra atual. Querendo eclodir outras guerras. Nós estamos passando por um processo delicado. A transição é igual a reforma da casa, senhores. Nossa casa, às vezes, lá está velhinha e a gente precisa reformar. Na reforma, quem fez a reforma de casa dá trabalho, não dá, gente? Quem não teve trabalho aí, depois me ensina ou me ajuda depois a reformar lá meu apartamento lá, tá? Me ajuda, viu? Por favor, porque dá muito trabalho. Pelo pouco eu entendo, dá muito trabalho. Então, o período de transição planetária, ele é como se fosse a reforma da nossa casa. Ainda tem guerras. Ainda tem processos de mexer conosco. Vamos lá. Vamos ainda aproveitar as atualidades. Brasil. País do futebol, não é isso? Será? Antes de 2014, 2013, a sociedade brasileira teve um amadurecimento político, como nunca se viu antes. Manifestações, ruas, abalou o sistema até da Copa do Mundo, de 2014. Será se ainda tem essa paixão toda do que era antes? Será? Se falasse isso há 20 anos atrás, que isso seria abalado no Brasil, todo mundo duvidaria. Mas muitas coisas que a gente acha ou achava que não seria atingido, está sendo atingido. Outro exemplo, oligarquia do petróleo, impulsionado pela crise da pandemia, do Covid-19. A oligarquia do petróleo sentiu. O mundo parou. O mundo parou para parar de vender. Parou de ganhar dinheiro. Afetou o sistema econômico do mundo inteiro. Países ricos. Pessoas ricas. Às vezes empobrecendo. Ou pessoas ricas querendo comprar saúde e não tinha. Ou pessoas ricas que têm dinheiro querendo comprar um carro e não produz. Então, ou seja, abalou a sociedade como um todo. E é claro que eu já comecei a falar e finalizo, nós não podemos esquecer do Covid-19. Então, ou seja, surgiu na China em 2019. Descobriram em 2019. Pandemia. Afetou a vida da gente? Senhores e senhoras, afetou? E muito. E muito. Quem não perdeu um parente? Tem alguém que não, desculpa, tem alguém que não pegou Covid aqui, por favor? Levanta a mão, não. Não. Olha, às vezes pegou, você não está sabendo, não pode, não tem lógica. Que eu sei, eu peguei 2 vezes, né? Que eu sei, né? Mas enfim, o Covid-19, a pandemia, afetou a sociedade. E muito. Até hoje nós estamos sofrendo reflexos da pandemia no nosso modo de viver. Abalou muitos sistemas, acabei de citar, sistemas econômicos, a forma da gente agir, muitas das vezes a forma da gente pensar. Espíritas com medo de morrer. Foi uma verdadeira provação para nós. E aí, o que eu fiz na pandemia? Com tanta oportunidade de ajudar, o que eu fiz? Fiquei com medo? Só corri? Tentei salvar minha vida? Não procurei ajudar ninguém? Sabe se não teve a oportunidade de ajudar ninguém?
Pelo menos onde eu trabalhava, depois que voltou os trabalhos, a casa nunca mais foi a mesma, infelizmente. Alguns trabalhadores se sentiram no direito de falar assim, já não estou trabalhando, já tem uns 2 anos já, então, né, como diz, já pegou ali, não, já trabalhei demais. E não voltaram a trabalhar. A pandemia interferiu muito na nossa vida. Então, o que eu estou falando aqui? De situações que acontecem na nossa atualidade. Dessas aflições, a leitura do Evangelho aqui, dessas aflições que nós somos submetidos. Essas provas, não é isso? Ou das expiações que nós passamos. E essa, literalmente, é a nossa verdadeira prova. Não é estar aqui falando. É como é que eu trato a minha família. É como eu trato quem trabalha comigo. São as minhas ações. A verdadeira caridade está dentro de casa, não é isso? Não é verdade? Mas importa a igreja, no nosso caso, o centro está dentro de nós, do que nós estarmos dentro do centro. Mais vale os princípios estarem dentro de nós. E nós estamos sendo mexidos nas entranhas. E quando, um pouquinho antes de começar o Covid-19, existe um livro belíssimo de Divaldo Franco, que eu aconselho todos a lerem. É o último livro de Divaldo Franco, psicografado por Manuel Filomeno de Miranda, que chama-se No Rumo do Mundo de Regeneração. Inclusive foi por causa desse livro que eu resolvi falar e trabalhar esse tema. Esse livro é fantástico. Ele foi publicado no final de 2020, extremamente atual, e ele fala justamente sobre a questão da pandemia. E no livro ele conta muito bem que esse movimento da pandemia, que a Terra ia sofrer, a espiritualidade começou a ser preparada para auxiliar o planeta Terra. Grupos espíritas, claro que foram enviados aqui para nos ajudar, mas é claro que também nós estávamos submetidos ao quê? A provas, a expiações muito grande. O mal se proliferava de forma mais aberta, mas também tinha o auxílio do alto. Então, nesse livro fantástico, ele conta de grupos espíritas que vêm realmente auxiliar, e eles estavam, pelo menos no exemplo desse livro, estavam presentes dentro de casas espíritas, principalmente, e dentro de hospitais, auxiliando o planeta Terra, auxiliando nós. Aí tinha alguns espíritos lá fraquinhos nesse grupo, né, nesse livro lá contando, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, que mais? Aí segue em relação, né? Manuel Filomeno de Miranda, espírito fraquinho, né, gente? Fraquinho, eu não sei, acho que Irmã Sheila não estava nesse livro, não. Não, acho que não, né? Mas é alto nível, né, Irmã Sheila, né? Mas não me lembro da Irmã Sheila nesse livro, não, eu acredito que não. Mas esse nível de espíritos, que estava nos auxiliando. E Manuel Filomeno de Miranda, né, que é o espírito que nos dá essa comunicação, ele veio nos ensinar muitas coisas interessantes. Na colônia espiritual na qual ele estava presente, o seu coordenador fez uma preleção muito bonita. Ele preparando as equipes espirituais para auxiliar o planeta Terra. E nessa preleção muito interessante, ele vem falando que esse processo da pandemia, ele é muito pior do que uma guerra. E como o próprio Evangelho, e principalmente o Livro dos Espíritos, nas perguntas 737 e 740, nos fala sobre a questão das aflições, dos males, que nós somos submetidos a essas catástrofes, mais especificamente os flagelos, que é abordado nessas duas perguntas. Para que servem esses flagelos? E essa preleção muito bonita desse responsável, é como se fosse o prefeito, né, lá dessa colônia espiritual, preparando as equipes espirituais. Falando que era muito pior a pandemia, o reflexo da pandemia é muito pior que uma guerra. Porque o reflexo dela dentro de nós é muito grande.
E é justamente sobre isso que eu queria alertar a todos nós. Nós não tivemos tantas catástrofes naturais nesses últimos anos. A última que eu pesquisei foi o tsunami no Japão. Nós estamos começando a ter mais catástrofes morais. Inclusive, no livro dos Espíritas, dos Espíritos, nos aborda justamente isso. Com o passar do tempo, cada vez mais as entranhas da terra estão se mexendo menos. E o que se mexe mais hoje é dentro de nós, do que nas entranhas das terras, do planeta Terra. Então está mexendo com dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos. E a pandemia fez isso, mexeu com a gente. E a gente pode se perguntar, por que isso? Por que Deus permite esses flagelos, essas guerras, esses males acontecerem? Porque nós somos teimosos, nós somos duros, nós demoramos a evoluir. A gente ouve aqui um oceano de palavras e temos gotas de ações voltadas ao bem. Tem gente que acha que o espiritismo, nossa, graças a Deus eu sou espírita, e tem muito evangélico, católico dando show em alguns espíritas. Não pratica, não faz nada, não adianta. Não é a religião que salva a gente. A gente fala sobre isso dentro da doutrina espírita. Então nós estamos passando por esse momento, por esse processo de movimentar a nossa moral. E está acontecendo um negócio que a gente chama, na verdade já existe no espiritismo, inclusive é a base que Leon Denisard Rivail, o famoso Allan Kardec, usou na decodificação da doutrina espírita, um negócio que a gente chama de comunicação universal dos espíritos. A comunicação universal dos espíritos é uma base científica para a formulação do Pentateuco. E o que é a universalidade das comunicações espíritas? É aqui, no Centro Espírita Maria Cecília, Lar Maria Cecília. Tem grupo mediúnico e é feita a comunicação mediúnica aqui no grupo e fala algo sobre o planeta, de falar assim, olha, se preparem, se policiem cada vez mais, procurem se voltar ao bem, porque está tendo funil aqui no planeta Terra. Aqueles que não se adaptarem, aqueles que não se evoluir moralmente, serão enviados para mundos mais atrasados. Aí lá no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Caldas Novas, vai e fala a mesma coisa. Lá na Irradiação Espírita fala a mesma coisa, na Federação também, agora é Casa Estudante do Evangelho, fala a mesma coisa. Ou seja, em diversos lugares, sem contato, tendo comunicações espíritas da mesma forma, com o mesmo assunto. Isso é a universalidade das comunicações. Isso é o que o Allan Kardec utilizou para provar que eram espíritos, eram pessoas desencarnadas que estavam se comunicando. E essas informações e esse exemplo que eu dei agora está acontecendo. Em vários grupos mediúnicos, a gente está recebendo essas comunicações, desse processo de transição. E está escrito também nos livros. O próprio livro de Divaldo Franco, na verdade esse livro é uma série de vários livros, eu acho que são 3. Esse último é No Rumo do Mundo de Regeneração, eu acho que o outro é O Mundo de Regeneração. Gente, se alguém souber, me fale, eu vou lembrar os nomes ainda. São 3 livros da série de Divaldo Franco, que ele fala justamente sobre esse processo de mudança planetária. E nesse livro, especificamente, no processo de regeneração, lembra lá quando eu falei para vocês da preleção lá não é o prefeito, mas no responsável lá pela colônia espiritual, preparando as equipes espirituais para vir no planeta Terra, ele fez uma preleção interessante em relação à pandemia, falando da necessidade da pandemia no planeta Terra, onde nós estávamos perdendo o quê? E ainda estamos perdidos, essa é a verdade, perdendo rumo. A gente não fala aqui em evoluir espiritualmente, moralmente, e a gente só conectado com coisas materiais.
Claro, o Espiritismo não condena a questão do conforto, do material, é até uma necessidade, estimula o trabalho. O que nos é ensinado são as coisas supérfluas, né? É o exagero, são as coisas supérfluas. Ou seja, esbanjar demais. Você está esbanjando demais é porque está faltando na mesa do outro. Então, isso sim já é um problema. Agora, morar bem, querer ter um carro bom, querer ter um carro que não dê problema, isso não não faz mal nenhum. Mas, será que isso é o principal? A gente está falando aqui na questão moral. A própria leitura falou sobre essa questão, no finalzinho, da nossa evolução moral. E o que a gente está fazendo? Pergunto para vocês. O que nós estamos fazendo? E nessa preleção, fala justamente sobre isso. A pandemia, no seu objetivo de tentar retomar o curso das coisas. O livro dos Espíritos nos ensinando que isso é necessário para que a gente possa evoluir de forma mais rápida, moralmente. A destruição do corpo se faz necessário para desenvolver o espírito. Existe a lei do progresso. Quem falou que com as redes sociais melhorou mais, pensa da mesma forma, é o progresso. Não tem que se discutir, hoje a sociedade é muito melhor do que 200 anos atrás, isso é inegável. É a lei do progresso. Tem a lei da destruição também. Às vezes a destruição é necessária para que a gente possa evoluir, a destruição da matéria, para que a gente possa evoluir moralmente, espiritualmente, que é o que nos interessa. E nessa preleção ele fala, não são minhas palavras, tá? Quem quiser depois lê o livro. Que, especificamente o Brasil, perdendo rumo, doutrinação nas escolas, crime do colarinho branco, biologia de gênero. Aí eu complemento com algo que não falou lá, isso aí foi falado. Feminismo. Aí tem gente que fala assim para mim, mas eu tocar nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta aqui para as mulheres. Vocês são capazes de falar que vocês conseguem servir o seu marido? Não, eu estou aqui para servir meu marido. Consegue? Vou inverter a pergunta. E vocês, homens, vocês conseguem? Eu tenho prazer em servir a minha esposa. O que é servir, gente? Servir é amar. Se você falar isso hoje para o movimento feminista, você tem coragem de servir seu esposo, você leva um tapa na sua cara. Eu vou servir macho, homem? Então, nós, espíritas, temos que tomar muito cuidado hoje com a sociedade. Movimentos, nem machismo, nem feminismo, aqui eu não estou no extremo não, gente. Machismo é bom? Claro que não, é claro que não. Feminismo também é bom? Estudem. Quem tem dúvida do que eu estou falando, estude, depois dá uma olhada. Quem foram as principais feministas, e nós estamos sofrendo muito com isso. Casamentos sendo desfeitos. Porque mulheres não querem assumir a maternidade. É dona do próprio corpo, eu posso abortar. O que a doutrina espírita nos ensina sobre isso? Homens também não têm postura, aí viu mulheres, não estou contra você, né, pelo amor de Deus, né? Homens também não conseguem às vezes estar do lado da mulher. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por que eu toco nesses assuntos? E eu não considero polêmico, mas eu considero necessários. Porque tudo isso que eu estou falando é em defesa da família. Não se constrói uma família, gente. E quem falou isso foi o Rossando Clinch. Sem o quê? Sem os filhos, gente. O que é mais importante na família? Os filhos, gente? O que vocês acham? O que mantém uma... Vou fazer a pergunta diferente. O que mantém uma família unida, gente? Oi? O amor? O amor entre quem? Oi? Rossando Clinch falou um negócio que me chocou. Relacionamento do casal. O que mantém uma família é o relacionamento do casal. Porque uma família, ela começa com o relacionamento de um casal. Acho que eu estou vendo que é um casal, né? Novinho, né? É o casal, né? Ah, tá. Começa assim. Tá? Que vocês têm uns 10 filhos, tá, gente? Sucesso para vocês, viu?
Mas olha só, começa assim, o relacionamento do casal. A partir do momento, liga a anteninha, quando qualquer movimento começa a trabalhar alguma coisa contra isso, está trabalhando contra a família, gente. Então nós temos que ligar uma anteninha contra esses movimentos. De que forma, gente? Educando os nossos filhos de forma adequada. E aí, Rossandro Klinscher fala muito bem, não são os filhos que seguram um casamento ou uma família, é o relacionamento do casal. Então, se o homem não cultivar esse relacionamento, se a mulher não cultivar esse relacionamento com o companheiro, a família pode ser desfeita. Então, ou seja, falou o amor, exato, o amor entre o casal. E aí esse amor entre o casal vai gerar as coisas mais belas, que são os filhos. Que fruto maravilhoso, lindo. Eu tenho 2 filhos, é lindo, é maravilhoso. Então, nós estamos passando, senhores e senhoras, por um momento delicado da sociedade. É um período de transição. Tem muitos movimentos que estão atingindo a base da nossa sociedade. Independente de bandeiras políticas. Mas vamos analisar as questões centrais do espiritismo. Ter postura política não é problema. Eu tenho a minha. A questão é de não misturar espiritismo, doutrina espírita, ou movimento espírita, com a política. Não, o espiritismo não faz isso. O espiritismo nos ensina a interpretar melhor. Mas ter postura não é errado. Mas nós temos que ter uma postura que a gente possa analisar com a doutrina espírita. Precisamos defender a vida. Realmente somos contra o aborto. Precisamos defender a família. É importante. A criação dos nossos filhos. Então, nós estamos num período delicado. Nós estamos aqui, ó. Obrigado. Então, nós temos que ligar a nossa anteninha nos dias de hoje. Estamos nesse período de transição. A exemplo do livro de Divaldo Franco, ele fala que existem alguns espíritos evoluídos da estrela de Alcione. Quem já ouviu falar dessa estrela aí? Quem fala muito é Divaldo Franco. Estrela de Alcione. É um mundo evoluído, onde espíritos estão vindo. Quem estiver olhando assim para mim, não estiver acreditando, lê o livro, tá, gente? Fala assim, não acredito nas palavras, não. Não, tudo bem, lê o livro. Eu acho até melhor, você vai aprender muito mais. Né? Então, Divaldo Franco, né, através de Manuel Filomeno de Miranda, fala que, inclusive na série desses livros, ele fala, pode digitar até no YouTube lá, que vocês vão achar alguma coisa sobre isso, que esses espíritos dessa estrela Alcione são espíritos evoluídos, estão vindo no planeta Terra, encarnando. Então, como se está dando esse processo lá no mundo espiritual, o que eles estão nos ensinando, o básico que eu sei? Está começando a encarnar espíritos mais evoluídos na Terra, para começar a acelerar o nosso processo de crescimento espiritual. Mas ainda estamos na transição. Mas por que a gente ainda vê muita maldade ainda acontecendo nos dias atuais? Citei aqui coisas da atualidade. Por que a gente vê ainda muita maldade, gente? Porque espíritos trevosos, tem muitos espíritos extremamente atrasados, que estão tendo a sua última oportunidade de reencarnação. E como o próprio Divaldo Franco disse, está sendo abalada a sociedade. Alguns que estavam no poder, inclusive político, e outros mais, poder econômico, estão começando a ser abalados. E aí começa a ter o desespero de quem achava que era intocável. Mas muita maldade ainda vai acontecer. Porque nós estamos nesse período. Porque ainda existem muitos espíritos trevosos. Então nós temos que se policiar quanto a isso. Se policiar como? Fazendo a nossa parte. E às vezes a nossa parte realmente é um pedacinho. É aquela história. Como eu vou querer um mundo melhor se eu não melhoro o meu mundo interior? Não adianta nada querer um mundo melhor exterior, se eu não faço o esforço para melhorar o meu interior. É o que eu falei aqui agora, ficar aqui e falar, eu particularmente não tenho dificuldade de falar, mas não é fácil colocar isso aqui em prática. Nas ações, no dia a dia, no trabalho, dar o exemplo, não é fácil. É muito mais difícil. Eu falo pelo menos por mim. Estar aqui falando, a gente fala.
Vai fazer. Vai dar o exemplo. Vai dar o exemplo para seus filhos, para as pessoas que você vive. Então nós temos que começar a se policiar. Por quê? Como eu falei, espíritos evoluídos estão encarnando na Terra. Trevosos estão tendo a última oportunidade. E já está acontecendo o que? Já está acontecendo. Já estão sendo enviados espíritos trevosos para planetas mais atrasados. Está acontecendo? Também. Então nós estamos nesse período de transição. Por isso que nós temos que se policiar as nossas ações, porque eu falo por mim, né? Eu particularmente eu não quero ir para um mundo mais atrasado. Se aqui já tem problema, imagina um mundo mais atrasado, né? Por favor, né? Então, vamos trabalhar a nossa questão moral. E isso que eu estou falando realmente é sério. No próprio livro que eu citei de Divaldo Franco, ele fala sobre essa situação. E uma coisa que eu nem imaginava. No livro cita um movimento espiritual de translação, de, na verdade, movimentação física de uma cidade, do umbral, inteira, sendo arrancada do planeta Terra e sendo enviado para um mundo mais atrasado. Uma cidade inteira, gente. Mais uma vez, para quem não acredita em mim, leia o livro. Está lá no livro, no Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo Franco, né, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. E ele conta muito bem desse processo de transição, né, do que a gente está vivendo hoje. Nós acabamos de passar por essa pandemia. E o que ela serviu para nós, para mim, para você, em termos de transformação moral? Precisamos analisar isso. Precisamos realmente fazer a nossa parte. E é de grãozinho em grãozinho que a gente vai evoluindo. Os abalos na nossa sociedade, as hipocrisias, precisam ser combatidas. O amor verdadeiro tem que reinar. E a felicidade, ela só vai permanecer ou entrar na Terra quando haver realmente a verdadeira fraternidade entre nós. Entre todos nós. A fraternidade. Que é aquele amor de quê? De irmão, literalmente. De amar as pessoas de forma indistinta. Não olhar a quem, amar a todos. Mas aí eu faço uma ressalva. Eu, pelo menos, venho passando por um processo da minha vida, especificamente, onde eu venho aprendendo muito a questão que eu vou falar para cada um dos senhores. Amor próprio. Muitas vezes a gente fala na casa espírita, humildade. Humildade. E para mim a humildade é uma das principais características de todas que engloba Jesus, que é o espírito mais evoluído que pisou na Terra, como a própria doutrina nos ensina, que é o governador do planeta Terra, é muito bem claro. Aí o governador do Brasil é realizado por um espírito chamado Ismael. Então, ou seja, existe toda uma coordenação espiritual do outro lado. Mas para mim uma das principais qualidades que Jesus deixa também para nós, além, claro, do amor, que é a lei maior, é a questão da humildade. Ele grande, mostrou para a gente que a sua grandeza não era material, era espiritual. Mas eu queria citar que humildade não tem a ver com ser subserviente, de abaixar a cabeça, de ficar levando pancada. Eu estou levando pancada, ficar calado. Não, não é bem assim. Humildade significa se prostrar diante de Deus, perante a nossa pequenez. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos também ir à luta. E que luta que é a nossa, gente? A do bem. Arregaçar as mangas, trabalhar, procurar fazer um pouquinho. E aí eu falo de onde eu convivo, viu, gente? Desculpa aqui a sinceridade, mas de onde eu convivo. Os espíritos que eu conheço ainda estão muito acanhados. Muito. De ir à luta, na transformação, do bem. E aí eu cito a passagem de Jesus quando ele luta contra os fariseus. Gente, entenda essa palavra quando eu falo lutar. Quando ele combatia a hipocrisia dos fariseus, devido à sua grandeza, nunca maltratou ninguém. Nicodemos se transformou, procurou Jesus para entender os seus ensinamentos.
Mas Jesus, devido à sua grandeza, à sua brandura, ao seu amor, ensinava a todos. Mas quando ele tinha que combater a hipocrisia, a maldade, ele combatia. De que forma? Sendo mais enérgico. Às vezes com as palavras, sendo mais enérgico no sentido de, não é esse o caminho. Não tem nada escrito disso, Jesus não usou esse termo, né? Mas de combater a hipocrisia, está lá escrito, hipócritas. Jesus chegou a chamar o fariseu de hipócritas, querendo justamente o quê? Combater essa maldade. Então eu venho fazer um adendo em relação a isso. É importante que a gente desenvolva o amor, desenvolva a humildade, mas nós precisamos arregaçar as mangas também. Precisamos fazer alguma coisa. E ninguém de nós, é claro, que precisa viver num mundo de sacerdócio. Não é isso. Mas a gente precisa praticar o bem. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o processo de regeneração, ele só vai se dar por completo quando nós estivermos regenerados. Quando nós estivermos regenerados, o mundo vai estar regenerado. E eu digo que algumas pessoas já vivem nesse mundo, aqui no planeta Terra, espiritualmente falando, porque ele já está nessa vibração. Mesmo tendo essas maldades, ele já está nessa vibração. E a vibração do bem, gente, mais uma vez, não é ociosidade. Aí eu volto a dizer daquela questão da humildade, de a questão de arregaçar as mangas. Praticar o bem não é ser ocioso. Não é aceitar a maldade. Às vezes é combater a maldade. A fofoca dentro da casa espírita. Aqui não tem não, né? É só outros casos espíritas. Aqui não tem problema nenhum, né? Eu tenho certeza, né? Tem problema de relacionamento, não tem nada, né? Então, ser humano é ser humano. Então, tem gente que acha que casa espírita não tem problema de relacionamento. É tudo perfeito, né? Você vai chegar, tem um tapete vermelho para você, está todo mundo lindo e maravilhoso, né? Ninguém tem defeito, né? Vai nessa, né? Eu trabalhei na casa espírita, sei muito bem como que funciona. Então, ou seja, nós temos vários defeitos. É normal, a gente tem defeitos, a gente está evoluindo, mas é importante de querer progredir. É importante de saber disso aqui, que a gente está nesse processo de regeneração. E começa dentro de nós. E nós temos essa facilidade de ensinos para todos nós. Mas eu pergunto, cadê as nossas ações? Pois não? Desculpa, não. Poucos buscam essa geração. Mas a informação que eu estou passando aqui agora para todos, e eu estou dando exemplo com as coisas que estão acontecendo atual. Eu vou encerrar já, porque eu acho que meu tempo acabou, né? Com as ações que estão acontecendo na atualidade. Gente, veja para quem tem olhos para ver. A sociedade está sendo mexida. Falei até, lembra lá do futebol, vou voltar lá atrás, falei do futebol. Quem acha que o futebol aqui do Brasil está do mesmo jeito que há 20 anos atrás? Tem alguém que acha? Não estou falando de seleção, não, de jogadores, qualidade de jogadores, quem sou eu para falar sobre isso? Mas assim, eu estou falando assim em termos de movimento mesmo da sociedade, para o futebol. Política, tudo bem, não vou ficar falando lado A, lado B, inclusive nos ensina que qualquer extremismo é perigoso, tá? Qualquer extremismo é perigoso. Eu sou lá do lado esquerdo, eu sou da esquerda, eu sou da direita, eu tenho minha postura e não vou comentar o que fala nos livros espíritas, porque senão depois vai falar que eu estou tendenciando a algum lado. Tá? Mas no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala sobre o comunismo, tá, gente? Em um parágrafo. Ele fala muito bem sobre o comunismo, mas não vou falar aqui não. Ele tem uma observação em relação a isso. Mas, enfim, precisamos fazer um alerta, observar isso aqui, esse período de regeneração. Se policiar, ainda tem maldade? Tem. Espíritos trevosos estão fazendo maldade ainda? Estão desesperados. Mas espíritos bons, evoluídos, cada vez mais estão vindo no planeta Terra. Então eu posso dizer que para cada um dos senhores e senhoras, às vezes que está com essa aflição, ou que passou por uma situação difícil, ou está passando uma situação difícil nesse momento, em virtude dessa questão da sociedade, eu estou olhando muito para cá, né? Vou olhar mais para vocês aqui, pelo menos no finalzinho. Que às vezes está passando por uma situação difícil, se segure em Deus, acredite, é o progresso, nós estamos evoluindo. Eu digo que a gente está no inverno, e o inverno faz as folhas das árvores caírem.
mas logo vem a primavera. E as belas flores irão aparecer na natureza. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito bom, né, gente? Escutar a palavra, refletirmos em cima dela, para que nós nos norteamos para o bem, no nosso dia a dia possamos influenciar as pessoas, dar o exemplo de tudo aquilo que a gente vem buscando, somando e direcionando para o bem geral da nação, do mundo, e não esqueçamos de fazer a nossa parte, aonde quer que nós estejamos andando no nosso dia a dia. Muito obrigado, Tiago. Nós vamos agora passar a pedido do passe. Pessoal, vamos neste momento acalmar, né, nossos ânimos, respirar, elevar o nosso pensamento a Deus. E vamos juntos elevar o nosso pensamento, rogar ao nosso Pai e à espiritualidade amiga que derrame sobre nós as suas bênçãos, a sua proteção, que possamos revitalizar as células do nosso corpo físico, oxigenar e aliviar as nossas dores da alma, para que possamos sair daqui mais leves, cheios de energia, e que as pessoas que foram mencionadas, os espíritos, né, mencionados no livro, e pessoas também, possam receber neste momento as vibrações desta noite, e que os ensinamentos possam tocar os nossos corações e fazer com que a gente tome consciência de que estamos em um processo de evolução e que o processo de regeneração depende de nós, de cada um de nós, e que possamos trilhar esse caminho com a luz divina, nos auxiliando, nos protegendo e nos conduzindo para que possamos ir ao encontro do nosso Pai maior. Obrigado, Senhor, por tudo e nos ampare hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja.